Salve, salve pessoal, a gente está de volta com o nosso canal Showball aí, com as notícias e novidades do mercado da bola. Depois de alguns dias aí sem postar vídeos aqui no canal, a gente está de volta, né? Passou esse período aí de festas, do Natal, estava viajando, ficou um pouco difícil de gravar. A gente está de volta aí com as notícias diariamente do nosso Mercadão da Bola. Onde será que vai jogar o Roberto Firmino? Mais nova atração livre no mercado. Clubes brasileiros já procuraram um jogador, mas tem um clube especial que ele pode defender aqui no Brasil. A gente vai explicar como está a situação do atacante Firmino. Também vamos falar aqui do Cruzeiro querendo reforçar a equipe para a próxima temporada. E agora monitora duas situações aí, tanto de um volante e de um jogador que está no Vasco. Também vamos falar do Botafogo querendo contratar um velho conhecido da torcida do Atlético Mineiro. Tudo isso e muito mais agora para vocês. Mas antes de começar, deixa o like, se inscreve aí se você não está inscrito e ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados agora diariamente de volta aqui no nosso canal Showball. Todos os vídeos para você ficar ligado aí com o mercado da bola. Bom, pessoal, após cair para a Série B, o Santos vem fazendo uma grande reformulação aí no seu futebol, muitas contratações e principalmente contratações de jogadores muito experientes, né? O Santos que já anunciou aí contratações de jogadores como o Juliano e também o Gil. Foi anunciado também ontem a contratação oficial do atacante William Bigode, aquele mesmo, com passagem por vários clubes aqui no futebol brasileiro. É o mais novo reforço do Santos para a próxima temporada. O último clube do atacante foi o Atlético Paranaense. O William Bigode é um atacante bastante experiente, né? Está atualmente com 37 anos e vai reforçar o Peixe aí na busca aí no retorno à elite do futebol brasileiro em 2024. Bom, e nem tudo são chegadas no Santos, né? O Santos pode perder o meio-campista Jean Lucas para o Bahia, que já tem negociação avançada com o clube baiano. O jogador está muito perto de defender o tricolor baiano na próxima temporada. Jogador que com certeza não teria como ficar no Santos, já que é um dos jogadores que tinha os maiores vencimentos aí salariais lá no clube paulista. E o Bahia, que está cheio da grana, está a um passo de contratar o jogador que já tem passagens por vários clubes lá no futebol francês. Aqui no Brasil foi revelado pelo Flamengo. O Ceará encaminhou a contratação aí do atacante Jorge Recalde do News Old Boys. O jogador paraguaio de 31 anos tem uma boa passagem aí pelo Olímpia do Paraguai e foi alvo aí de vários clubes brasileiros num passado recente, né? Inclusive Vasco, Botafogo, Fluminense, todos esses clubes demonstraram interesse na contratação do jogador e agora ele pode parar no Vozão aí para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Lembra dele, o atacante Savarino, aquele mesmo, com a boa passagem pelo Atlético Mineiro, está atualmente aí no Real Salt Lake, lá dos Estados Unidos. O jogador está negociando a sua volta ao Brasil, mas para defender as cores do Botafogo. O clube carioca está muito otimista aí na contratação do jogador. O venezuelano de 27 anos pode voltar ao futebol brasileiro e ser novo reforço do Fogão. O Botafogo aí concluiu as vendas do goleiro Lucas Perry e também do zagueiro Adrielson ao Lyon da França. Clube que também é administrado pelo John Textor, dono do Botafogo e, claro, do próprio clube francês. Em caso de metas atingidas lá no clube francês, a dupla renderá 20 milhões de euros, um pouco mais de 107 milhões de reais aos cofres do clube carioca. O volante Fernando rescindiu aí oficialmente seu contrato com o Sevilha e está livre no mercado. O volante de 36 anos está na mira do Cruzeiro e também chegou a ser especulado no Vasco aqui no futebol brasileiro. O jogador tem uma grande vontade de defender as cores do seu clube do coração, o Vasco, mas até agora o clube Cruz Maltino não fez ainda uma proposta oficial pelo jogador e parece que tampouco vem demonstrando interesse em contratar o atleta, diferentemente do Cruzeiro, que está muito interessado e pode ser que esse jogador vá para a Toca da Raposa e seja reforço aí do Cruzeiro no próximo Campeonato Brasileiro. Além disso, o Cruzeiro também tem interesse na contratação aí do meia atacante Luca Orediano, que está atualmente no Vasco, está sem espaço no Vasco. O jogador que surgiu como uma grande promessa no Vélez foi comprado pelo Vasco, porém não se adaptou ao futebol brasileiro, fez apenas um golzinho com a camisa do Vasco e agora pode trocar de clube aqui no Brasil e parar no Cruzeiro. As informações são do jornalista Thiago Fernandes. E por falar em Vasco, o Vasco é um dos clubes interessados aí na contratação do meio-campista Rodrigo Garro, meia de 25 anos, que defende o Talleres da Argentina atualmente.
O presidente do clube argentino até confirmou o interesse do Vasco na contratação do atleta, confirmou que foi procurado sim pela diretoria do Vasco para tratar de uma possível transferência do jogador. Porém, de acordo com as informações vindo lá da Argentina, o clube deseja vender o atleta por 10 milhões de dólares, um pouco mais aí de 48 milhões de reais. Além disso, outros clubes também já consultaram a situação do meio-campista. Outro clube que está muito interessado no jogador é o Corinthians. De acordo com a ESPN, o Corinthians já teria feito uma proposta de 24 milhões de reais para contratar esse jogador, metade dos valores aí pretendidos pelo Tajeres atualmente. Vamos aguardar aí ver se o Vasco vai fazer alguma proposta oficial ou se o jogador vai continuar na Argentina ou vir jogar no Corinthians, né? Ele tem essas três possibilidades. Lembra do atacante Renato Kaiser? Pois é, cara, ele é novo reforço do Criciúma por empréstimo. O atacante de 27 anos pertence ao Fortaleza e esteve emprestado ao América Mineiro no último Campeonato Brasileiro. Fez pouquíssimos jogos pelo Coelho e agora vai defender o Criciúma, que subiu de divisão, né? O Renato Kaiser, que foi revelado pelo Vasco, tem passagens pelo Tupi, Cruzeiro, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Fortaleza, América Mineiro e agora será reforço do Criciúma. Bom, e lá no Corinthians, o meio-campista Matias Rojas notificou o clube paulista por causa dos direitos de imagem em atraso e cogita acionar o clube na FIFA para rescindir o seu contrato. A dívida já está na casa de 5 milhões de reais. O Corinthians pagou cerca de 6 milhões de reais em luvas para contratar o meia paraguaio nesse ano. As informações aí são do Globoesporte.com e o jogador já começa a ser especulado em vários clubes. Inclusive até o Botafogo já vem cogitando a possibilidade aí de fazer talvez uma proposta para contratar o meia paraguaio, que não se adaptou aqui, claramente não se adaptou ao futebol brasileiro. Foi muito mal com a camisa do Corinthians. Ele tinha uma boa passagem pelo Racing, né? Isso que levou o Corinthians a contratar ele, porém o jogador não desenvolveu o que se esperava, não apresentou o futebol que ele mostrou com a camisa do Racing, principalmente na Libertadores, onde ele fazia golaço, cara, você via o cara destruindo em vários jogos do Racing, veio pro Corinthians, parece que ele não se adaptou tanto assim ao futebol brasileiro e também talvez ao clube paulista, né? Vamos aguardar ver o que vai acontecer com o Matias Rojas nessa possível novela que está por vir, essa dívida que o Corinthians tem com o atleta, o jogador podendo ir à FIFA, acionar o Corinthians e rescindir o seu contrato. Bom, e por falar em Corinthians, a fiel torcida sonha com o atacante Roberto Firmino, jogador que perdeu espaço no Al Ahly lá da Arábia Saudita e pode ser emprestado a um outro clube aí no mundo. De acordo com o Goal Brasil, clubes brasileiros já sondaram a situação do atleta, mas o atacante prefere seguir no exterior. Teria que abrir mão de muita grana para voltar ao Brasil. Se especulam a possibilidade do Corinthians para ser o clube do coração do atleta. Ele nunca escondeu o seu desejo de jogar no Corinthians algum dia. O fundo que administra aí principais clubes da Arábia Saudita prioriza emprestar o Firmino para um outro clube lá do país, o Al-Shabaab e o Al-Ittifaq são os grandes interessados nesse momento na contratação do Firmino. E você aí, gostaria de ver o Firmino jogando no seu time? Ou se você acha que o ideal seria ele continuar jogando lá no exterior, até mesmo, quem sabe, voltar para a Europa? Talvez pode ser que ele volte para a Premier League, né? Tem muito time precisando de um centroavante. Poderia voltar ali para jogar num clube de médio porte, no futebol inglês. Seria interessante ver o Firmino voltando para a Europa. Ou se você aí, torcedor corintiano, queria ver o Firminão da massa jogando no seu time. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho assim que tiver mais novidades. Vamos trazer aqui no nosso canal, que está de volta aí com vídeo todo dia aqui no canal, hein? Tamo junto, forte abraço e é nóis!